Agora, eu estava ali adorando a Jesus agora, e eu não poderia iniciar aqui sem falar algo que eu já percebo no meu espírito aqui, sobre atmosfera, sobre ambiente. O que vocês estão vivendo aqui é algo extraordinário a nível de atmosfera. Sabe, nós não podemos tratar como comum aquilo que Deus diz que é precioso. Sabe, Jesus não pôde fazer senão alguns poucos milagres num lugar onde ele era tratado como comum. Certa vez ele estava com os discípulos e os fariseus chegaram e Jesus começou a falar por parábolas. E os discípulos ficaram intrigados e falaram: mestre, por que todas as vezes que eles chegam, você logo vai falando por parábolas? E aí Jesus falou para eles: porque eles têm olhos, mas eles não me veem. Eles têm ouvidos, mas eles não conseguem me ouvir. Ou seja, eles estão presentes de corpo, mas ausentes de interesse. Sabe, irmão, esse lugar aqui está impregnado da presença de Deus. Eu quero levar essa atmosfera aqui para Cuiabá. Eu fiquei arrepiado do início ao fim. Eu fiquei cheio da unção. Eu fiquei ali. Eu entrei aqui, eu já recebi o baque dessa presença. Vocês têm algo precioso aqui. Então não trate como comum aquilo que é precioso. Sabe que você às vezes vem domingo, o culto durante a semana é quinta-feira, terça-feira, quinta, e você vai entrando e saindo, e às vezes, irmãos, você está vivendo uma coisa lá fora, e muitas vezes você fica mais pensando no que deixou de fazer, ou no que está acontecendo com a sua vida lá fora, e você trata como comum muitas vezes o que está acontecendo aqui dentro. Eu vou dizer uma coisa: existe muito da vida do seu pastor que foi colocado em cada ambiente. Eu acredito muito que a unção, ela é tangível. A unção, ela impregna, irmão. Esse lugar está impregnado da vida. Eu sei porque quando nós iniciamos a obra em Cuiabá, iniciamos eu, minha esposa e 2 filhas. Uma tinha 9 meses, a outra ia completar 3 anos. Ou já tinha 3 anos, eu acho. E a gente começou os cultos no hotel, e a gente fazia culto, convidava tipo 15, 20 pessoas para ir, e não ia ninguém. E algumas delas: não, estaremos lá, a gente vai estar junto. E não ia ninguém. E a gente mesmo assim pagava hotel, pagava o som, a gente orava, a gente fazia o culto. Quantas vezes eu não preguei para minha esposa, assim, ela era a única, né? E as meninas brincando ali na sala. Ou então quando ia alguns parentes da minha esposa, eu achava que ia para o culto, na verdade eles iam para ficar com as meninas. E a gente fazia o culto da mesma forma. E assim nós fomos gerando aquela obra. Sabe, irmãos, fruto de oração, fruto de fé. A gente viveu tantas coisas, cada milagre. Eu me lembro o primeiro púlpito que eu preguei, um irmão no meio do culto falou: pera aí, pastor, eu já volto aqui. Ele começou, prefeito de um caixote, o Ricardo, um caixote, levantou aqui, jogou um pano preto, falou: tá aí o púlpito. Naquele culto chegou um outro irmão e ele falou assim: pastor, eu estou vendo que a igreja não tem bebedouro, eu posso ofertar um bebedouro para a igreja? Eu falei: claro, irmão, fica livre. O irmão foi lá, a igreja ficava ao lado do shopping, o irmão foi lá, buscou o bebedouro, na hora e trouxe. No outro culto o irmão falou: pastor, não tem, eu estou vendo que não tem uma mesa aqui para fazer a ceia e tudo mais. Eu falei: nós não temos ainda, irmão, mas vai chegar. Ele falou: não, pastor, já chegou. E as coisas começaram a acontecer. Eu imagino que não foi diferente assim, culto após culto, dia após dia, e você perseverando na fé, e você guardando o coração das más notícias, dos relatórios contrários, das situações adversas, e tudo isso, essa firmeza na fé, essa vida diante de Deus, foi gerando aquela atmosfera no Verbo da Vida em Cuiabá. E eu tenho certeza que foi gerando isso que vocês estão vivendo aqui. O que vocês estão vivendo aqui é fruto de uma vida dedicada, consagrada ao Senhor. E aí vem chegando outros homens e mulheres de Deus, com o coração conectado com a visão, com o coração desejoso de crescer e se doar para essa obra. E esses homens e mulheres de Deus foram gastando, ou melhor, investindo a sua vida aqui nesse lugar, e contribuindo para essa atmosfera, gerar tudo isso que vocês estão vivendo. E também eu sei o que é construir uma atmosfera. Você tem que limpar constantemente, você tem que confrontar, você tem que ensinar, você tem que ministrar o que Deus está inspirando no seu coração, primeiro na gente mesmo. E isso tudo faz parte da construção de uma atmosfera. E o que você vive hoje não começou agora. Outros chegaram antes e começaram a gerar. Portanto,
não trate como comum. Eu sei, falou, de onde vem esse aí? Para já começar, já exortando, já começar. Irmão, não trate como comum aquilo que Deus diz que é precioso. Porque Jesus não pôde senão fazer alguns poucos sinais, milagres, prodígios ou maravilhas nesse ambiente onde ele era tratado como comum. Jesus de Nazaré, filho de um carpinteiro. Não, quando você chega aqui, você já vem com expectativa no coração. É a Isabela que está ali atrás? Eita, que coisa boa, bom te ver aí. Glória a Deus, que benção. Foi minha ovelha, Isabela, não foi, Isabela? Quando eu era pastor de jovens, lá atrás, quase 13, 14, 15 anos atrás. Oi? 2010, sangue de Cristo, 15 anos atrás. Deus é bom. Vamos para a palavra? Eu estou muito impactado com o que eu estou vendo Deus fazer aqui nesse lugar. Glória a Deus. Eu quero falar sobre um lugar inabalável. Diga comigo, um lugar inabalável. E eu digo, é você. Você é esse lugar. Você é esse lugar. Agora, existe em Deus um lugar onde as pressões não nos manipulam. Existe em Deus um lugar onde os maus relatórios não determinam o nosso comportamento. Você está aqui comigo? Salmos capítulo 91, se você puder abrir Salmos 91, versículo 1. A vida inteira eu li Salmo 91 com uma perspectiva errada. E o que Deus está falando aqui sobre fé, sobre uma atmosfera, sobre um ambiente. Nós começamos falando sobre ambiente aqui. Começamos falando sobre atmosfera. E a Bíblia diz assim, quantos já acharam? Estou falando muito alto, gente? Está tudo bem? A Bíblia diz assim no versículo 1, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa, diga, habitar e descansar. A Bíblia não está falando sobre visitar às vezes, visitar de vez em quando. A Bíblia está falando do habitar continuamente, da ideia de um relacionamento contínuo. Amém? Glória a Deus, comunhão contínua. Aliás, a nossa comunhão com Deus foi restaurada para que a gente pudesse viver continuamente essa vida de intimidade, de comunhão com Ele. E a Bíblia está falando aqui, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa, é habitar e descansar. A sombra do Onipotente diz ao Senhor, o que habita e descansa pode falar alguma coisa. Aliás, descanso é um comportamento. Diga comigo, descanso é uma atitude de fé. O espírito da fé que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, 2 Coríntios, é sobre um posicionamento de fé, um comportamento, uma atitude. E descansar é um comportamento. Sabe que às vezes tudo que a gente quer é fazer alguma coisa, tudo que a gente quer é reagir, é fazer acontecer por causa do turbilhão de coisas que está dentro da gente. A gente fala assim, eu preciso fazer algo, mas Deus te dá um comando. E você precisa se comportar à altura do que Ele diz. E muitas vezes é descansar. O que habita e descansa. Esse diz. Esse fala. Sabe, irmãos, ansiedade e preocupação é o meio mais rápido de você anular a operação da sua fé. Você está aqui comigo? O que habita e descansa. Diz. Fala. A Bíblia diz, esse é o espírito da fé. Eu creio, por isso eu falo. Nós cremos, por isso nós falamos. Se você crê, você não fica quieto. Se você crê, você sempre vai falar. A Bíblia diz que tudo que foi feito por um comando. E o comando que criou todas as coisas é o mesmo comando que sustenta todas as coisas. A Bíblia diz que Deus sustenta tudo que foi feito pela palavra do seu poder. Marcos capítulo 11, versículo 23, a Bíblia diz, porque se alguém falar a esse monte, a essa circunstância, a essa situação, a esse gigante, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, então assim será com ele. Fé sempre tem uma voz, fé sempre vai falar alguma coisa, fé não se cala diante das pressões, fé não se cala diante das adversidades. Fé sempre vai descansar e falar. Por que Jesus fala para a tempestade? Porque nele não havia tempestade. Porque ele estava descansando. A Bíblia fala que ele estava deitado e os discípulos ficaram atemorizados. Falam, que negócio é esse?
Você não admira que a gente vai perecer, que a gente vai cair, vai acabar com tudo aqui? Aí ele olhou para ele e falou para eles, homens de pequena fé. Aí ele olhou para a tempestade e falou: acalma-te, tempestade. Ele estava dormindo, irmão. O que habita e descansa. Descanso é um comportamento de fé. O espírito da fé, muitas vezes, não se aprende racionalmente. O espírito da fé é uma posição. O espírito da fé é uma atitude de fé. É um comportamento de fé. Eu entendi e me comporto à altura do que eu entendi. Eu compreendi, caiu no meu espírito essa revelação. Então, eu pego como um pitbull e não solto, irmão. Você entende? O espírito da fé, então, não é algo que se aprende naturalmente falando. Você pode estudar a sua vida toda, teologia, tudo que você puder imaginar. Mas o espírito da fé é um comportamento de fé, é uma atitude de fé. E muitas vezes esse comportamento é descanso. O que habita e descansa diz. Diz o quê? Que Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus em quem confio. Se eu habito, se eu descanso, se eu digo que Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, aquele que me livra, Ele me mantém ileso ao laço do passarinheiro, à peste perniciosa, e debaixo das tuas asas eu estarei seguro, irmão. Pura e simplesmente porque eu estou nesse lugar inabalável. E que lugar é esse? O ambiente da plena convicção. É esse ambiente que vai te guardar no meio das pressões. Esse ambiente que vai te manter ileso em meio aos maus relatórios. Irmãos, a Bíblia fala que o dia mau vai chegar, chega para todos. O sol nasce para todos, a chuva cai para todos. Mas se você está guardado, se você habita e descansa, oh, aleluia, se o Senhor é o seu esconderijo, então nada vai manipular você, determinar o seu comportamento, vai produzir turbulência em você. A Bíblia fala: não se turbe o vosso coração. Essa palavra turbulência, turbar, vem de turbulência. Eu não sei quantos aqui já passaram por turbulência em avião, mas eu já passei muitas vezes. E, irmão, às vezes o negócio é sério, não é verdade? Às vezes a gente fala: meu Senhor, misericórdia. Mas uma coisa que eu aprendi é que aviões não caem por conta de turbulência, porque eles não foram projetados para cair por conta de situações assim, como turbulência. Agora, sabe, irmãos, eu vou te dizer uma coisa: se alguém ali em algum momento abrir uma brecha que for, uma fresta de porta, a turbulência entra e aquele avião cai. Quando a Bíblia diz, Jesus falando para os discípulos, e essa palavra é para nós: não se turbe o vosso coração. Ele está falando: não deixe turbulência entrar dentro de você. Não deixe as más notícias determinarem o seu comportamento. Não deixe os maus relatórios te influenciarem a ponto de você ficar cansado, angustiado, preocupado, ansioso, a ponto de você não conseguir se levantar espiritualmente. É sobre isso. Agora, o que habita e descansa, esse diz. É sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre um lugar inabalável, sobre o ambiente da plena convicção. Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e debaixo das suas asas eu estarei seguro. Aleluia. Eu não me assustarei do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Pura e simplesmente porque Deus foi com a minha cara? Não, Deus ama a todos. A vontade de Deus é que todos estejam nesse ambiente. Não, mas porque eu e você, nós decidimos habitar e descansar em um lugar inabalável. Quem está aqui comigo? Aleluia, diga: Deus é bom demais. Oh, aleluia. Então não importa as pressões que se levantam contra você, não importa o relatório que você tem. Talvez você esteja aqui hoje e recebeu uma má notícia essa semana, um relatório, sei lá, de repente na área de saúde, na área de finanças,
relacionamento, na família, ou na saúde de alguém da família, eu quero te dizer que esse lugar inabalável vai te manter em paz. Você está aqui comigo? Amém. Declara comigo, diga habitar e descansar. A primeira coisa que acontece quando a gente tem a compreensão clara do que é habitar e descansar é que o nosso coração é guardado. E olha a orientação bíblica em Provérbios para a gente. Provérbios capítulo 4, versículo 23, a Bíblia diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Guarda o quê? O seu coração das más notícias. Guarda o seu coração das maledicências. Guarda o seu coração das calúnias. Guarda o seu coração dos maus relatórios. Mas guarda o seu coração. Aleluia, quando você se mantém nesse lugar inabalável, o seu coração é guardado em Deus. Você está aqui comigo? Sabe que existem pessoas que vivem construindo caos, problemas, acostumaram a viver de preocupação em preocupação, de ansiedade em ansiedade, vivem uma vida infernal. Pessoas que se acostumaram de fato a viver uma vida de caos, torru vaborru, uma vida em estado de caos, assim como estava a terra antes de Deus dizer haja luz. Talvez você até esteja vivendo assim hoje, mas chegou o tempo de você dizer haja luz para a sua vida. Haja luz, haja compreensão clara do que Deus diz, haja entendimento do que Deus diz. Oh, aleluia! E a partir daí você vai começar a dizer haja luz em todas as áreas da sua vida, e a sua vida terá o resultado daquilo que você tem falado. Sua vida hoje é o resultado do que você falou ontem. Portanto, você muda o seu futuro de acordo com o que você fala hoje. Diga haja luz. Aleluia. Provérbios capítulo 24, versículo 10. Olha que interessante o versículo. Diz o seguinte: se enfraqueceres no dia da angústia, a sua força é pequena. Se todas as vezes que levantam um problema, irmãos, uma circunstância adversa, a gente se preocupa a ponto de ficar triste, angustiado, amargurado, mostrando fraqueza, então a gente não está vivendo o poder do Evangelho. É disso que a Bíblia está falando. Deus cria Adão, o Éden é o protótipo da vontade de Deus. E essa palavra Éden significa lugar de delícias, ou lugar de provisão. Um ambiente protegido. Deus cria um homem nesse lugar inabalável. Mas não era o Éden físico, mas era um ambiente de comunhão com Deus. Quando Deus cria uma árvore chamada árvore da vida, uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, como você já conhece, o homem foi criado para se alimentar da árvore da vida. E crescer, amadurecer, chegar ao pleno conhecimento da verdade, através do entendimento, ou através de uma perspectiva divina, por se alimentar da árvore da vida. Quem está aqui entendendo? Essa era a vontade de Deus. E o homem se alimentando da árvore da vida, ele estaria em plena comunhão com Deus, sendo inspirado por Deus, sendo influenciado por Deus, e vivendo a partir de uma perspectiva divina. Essa é a vontade de Deus para o homem. Um homem sem caos, um homem sem preocupação, um homem sem ansiedade, um homem sem roer a unha, um homem sem ficar ausente do presente, porque preocupação é a ausência do presente. A preocupação te leva para o futuro o tempo todo. E a depressão muitas vezes te leva para o passado, para aquilo que te machucou, para aquilo que te angustiou, para aquilo que te deixou mal. O diabo quer te tirar do presente, porque é no presente que se constrói tudo. Quem está aqui comigo? Toda vez que se levanta uma circunstância, um problema ou alguma coisa adversa, as pessoas que vivem fora dessa realidade têm a tendência de se entristecer, mostrando fraqueza. Sabe, uma crença errada pode gerar sérios danos à nossa vida. E existem pessoas que acreditam, presta atenção nisso, que paz e alegria são resultado de uma vida sem problemas. Ei, Jesus nunca prometeu
uma vida com ausência de problemas, com ausência de pressão. Pelo contrário, ele diz, no mundo tereis. Tem uma palavra, uma tradução mais exata para essa palavra aflições, que é tsilépsis, que significa ato de prensar. Olha o que ele diz, vamos colocar assim, no mundo vocês serão pressionados. Mas ele continua dizendo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É interessante que o versículo não começa aí, o versículo começa assim, ele fala assim, estas coisas eu vos escrevi para que vocês saibam que em mim vocês têm a paz. Vírgula, no mundo, ou melhor, aí tem um ponto, no mundo vocês vão passar por pressões, mas continuem animados, porque eu venci o mundo. Aí presta atenção em mim aqui, que literalmente você vai entender o que Jesus estava dizendo. Jesus falou o seguinte, não é que vocês não estão no mundo, vocês estão naturalmente no mundo, mas vocês estão posicionados em mim. Essas coisas eu vos escrevi para que vocês saibam que em mim, Jesus disse, em mim vocês têm a paz. No mundo vocês vão passar por pressão, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês estão posicionados em mim, não no mundo. Ainda que naturalmente no mundo, mas espiritualmente nós estamos assentados nas regiões celestiais, em Cristo. Estamos posicionados nele. E isso é viver uma vida, meu irmão, eu não sei se você sabe, mas as águias, elas não se incomodam com condições meteorológicas. Porque as águias, elas voam, elas alçam voos acima das nuvens. Elas não estão preocupadas se vai chover, se vai ter relâmpago, se vai ter isso, se vai ter ventania, se vai ter isso, aquilo. Não, as águias, elas alçam voos acima das nuvens. Elas não se preocupam com condições meteorológicas. A Bíblia diz que nós estamos assentados à destra de Deus, acima de todo principado e de toda potestade. Que é isso? Um lugar inabalável. Agora, essa é uma realidade espiritual. E eu comecei o culto falando assim, que nós não podemos tratar como comum aquilo que Deus diz que é precioso. O que é mais precioso? Quanto você ganha? O que é mais precioso? A conta que você tem que pagar? A roupa que você tem que vestir? Que você tem que comer? O próprio Jesus falou assim, todas essas coisas serão acrescentadas se vocês buscarem em primeiro lugar aquilo que de fato é precioso, o reino de Deus. Mas as pessoas ignoram, eu estou falando para crente hoje, para quem crê, tem alguém que crê aqui? Ignoram o que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que nós já estamos assentados nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, de todo nome que se possa nomear. Você não é daquele que fica cansado, sobrecarregado, angustiado por causa das pressões, por causa dos problemas, murmurando, chorando, reclamando. Está tão difícil, ó céus, ó terra. Quem lembra disso aqui? Eu acho que não é da época de vocês. A hiena que reclamava, só reclamava antigamente. Era um desenho. Não, nós somos da fé, irmãos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Nós estamos assentados em um lugar inabalável. Essa é a nossa realidade espiritual. Essa é uma verdade, mas essa verdade precisa se tornar uma revelação para nós. E quando essa verdade se torna uma revelação, eu vou agir à altura dela, eu pego e agarro como um pitbull. Irmão, não é só você, não tem como. A Bíblia fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou temer. Eu não vou temer. O problema é que as pessoas nem estão passando, mas elas preveem que vão passar, já começam a temer antes. Quem está entendendo? Irmãos, ainda que venha a pressão, ainda que venha a tempestade, eu vou considerar mais a minha realidade espiritual, mais onde eu estou, esse lugar inabalável. Então nada vai me parar, nada vai me deter, nada vai me manipular, nada vai determinar o meu comportamento, porque eu estou em um ambiente sobrenatural, extraordinário. Deus me conserva, Deus me preserva. Oh, aleluia! Eu não sei se vocês dançam aqui, irmão. Eu costumo dançar. Antes de ver o milagre acontecer. Antes de ver. Eu já manifestei pela fé muita coisa dançando. Oh, aleluia! Deus é bom demais. Rapaz, o dia mal vai chegar. Mas como ele vai te encontrar? Oh, aleluia! Quem está aqui comigo? Diga comigo, toda pressão
Todo problema é uma oportunidade divina de eu exercer fé. Oh, aleluia. Deus é bom. Agora presta atenção. Esse lugar inabalável não nos permite, como eu tinha dito, andar debaixo de medo, preocupação e ansiedade. Agora cuidado. Olha para o seu irmão e fala: cuidado, irmão. Satanás vai pintar telas na sua mente. Com a intenção de injetar medo em você. Presta atenção nisso. Ansiedade e preocupação são ações destrutivas. E elas abrem a porta para o medo. Esse é o objetivo claro de Satanás. Preocupação e ansiedade é meditação na direção errada. Repita comigo, diga: preocupação e ansiedade é meditação na direção errada. Meditar é ruminar, meditar é refletir, é manter-se ocupado, pensando. E a Bíblia diz o quê? Se há alguma virtude nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então para de meditar em problema, começa a meditar na palavra. Para de meditar no que a circunstância diz sobre você, no que os relatórios contrários estão te apontando. Medita na palavra de dia e de noite. Então serás como a árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem nem murcham, e tudo quanto fizer você vai prosperar. De repente Deus fala com um jovem: você vai ter que entrar com aquele povo. Ele não vai entrar mais não. Josué, seja forte, corajoso. Então somente seja forte e muito corajoso. Irmão, você precisa ser forte e corajoso. Deus não te deu espírito de medo, Deus não te deu espírito de covardia, mas te deu espírito de ousadia, intrepidez. Eis aí vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Promessa de conservação, de preservação. Nada vos causará dano. Promessa de preservação. Aleluia. Oh, aleluia. Agora, Josué 1:8, a Bíblia fala: Josué, não cesses de falar o livro. Oh, a fé fala, irmão. A fé fala em linha com a vontade de Deus. A fé fala o que Deus diz. Fé não fala aquilo que é improdutivo. Fé não fala aquilo que não edifica. Fé não fala aquilo que não tem proveito. Fé fala a vontade plena de Deus. Fé fala em linha com o que Deus diz. Josué, não cesses de falar o livro. Antes, aí coloca uma vírgula e fala: medita nele. Meditar é se ver dentro de. Se veja como eu te vejo, Josué. Você precisa, irmão, se olhar, se enxergar com a lupa da palavra. As circunstâncias estão tentando fazer você se enxergar como um derrotado, como um fraco, como um cansado, como um TDAH, como um frio, como um depressivo, como um ansioso. É isso. Mas Deus está dizendo: não cesses de falar. Antes, medita nela. Medita no livro. Medita no que Deus diz. Se veja dentro do que Deus diz. Assim, a Bíblia diz: assim como imagina a sua alma, assim você é, assim você será. Quanto mais cheio da palavra de Deus você tiver, mais você vai ser aquilo que você medita. Quem está aqui entendendo comigo? Meditar é ruminar, refletir, manter-se ocupado, pensando. Agora, o que você pensa, presta atenção nisso aqui. Isso te levanta, isso gera expectativa em você, isso te traz confiança. Não, então para de pensar. Simples assim. Pastor, que revelação o senhor trouxe? Você é autoridade sobre os seus pensamentos e sobre as suas emoções. Você é o gestor das suas emoções. Estão pagando 15, 20, 30, 50, 60, 100 mil para poder fazer curso de gestão das emoções, quando a Bíblia já fala: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Oh, aleluia! O que é isso? O salmista falando com a sua alma. Bendiz a minha alma ao Senhor. Para de ficar ansiosa.
Pare de ficar preocupada. Pare de pensar nisso. Eu decido o que vai ocupar a minha mente. Eu decido o que vai me influenciar. Eu decido. Diga, eu sou o gestor das minhas emoções. Diga, sou autoridade sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos. Ah, sentimento chega e a gente não controla. Não controla porque você não tem a palavra. Quando você está cheio da palavra, a palavra ocupou o lugar daquele pensamento que gera um sentimento ruim. Oh, meu Deus do céu. Olha para o seu irmão e fala, para de pensar nisso. Aleluia. Então esse esconderijo é um ambiente espiritual, não é um lugar físico. É um ambiente da plena convicção, onde nós estamos guardados, protegidos de todo mal e de toda arma forjada do inimigo contra nós. Nesse lugar nós podemos ter uma vida inabalável. É isso que Deus tem para a sua vida? É isso que você quer para a sua vida? Você deseja viver o que Deus tem para a sua vida? O propósito de Deus, o plano de Deus? Deus não vai cumprir a vontade dele na vida de um murmurador profissional. Murmuração é ação de graças a Satanás. Você precisa estar em um ambiente de plena convicção para viver com intensidade tudo que Deus tem para você. Sabe, irmão, o inferno está se levantando em peso contra você, está caindo teto, é dificuldade, é problema, é má notícia, é daqui, é de lá. E você está guardado, porque você habita e descansa. E sabe que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Se não for para viver o evangelho assim, não vale a pena. Se for para viver o evangelho, irmão, só ir na igreja, cantar, celebrar, mas quando vem o dia mal, quando vem a má notícia, quando vem a situação adversa, eu me enfraquecer, então eu mostro que a força que está operando em mim é pequena. Ou ela se manifesta de forma pequena. Diga comigo, nada pode me abalar. Diga. Diga, nada pode me fazer olhar para trás. Diga, nada pode me fazer desistir. Olha para o seu irmão, fala para ele, não desista, irmão. Pega na mão dele, pega na mão, fala, não desiste, irmão. Vai viver o que Deus tem para a sua vida. Oh, aleluia. Presta atenção agora, porque eu já estou partindo para o final aqui. Voou o tempo. E glória a Deus por isso. Aleluia. Foi nesse ambiente, foi nesse lugar, foi com essa revelação que o apóstolo Paulo disse, em Atos capítulo 20, versículo 24, todavia, eu não me importo, e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Ah, irmão, só alguém que está nesse lugar pode dizer isso. E aí ele continua falando, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que recebi do Senhor Jesus, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Foi nesse ambiente da plena convicção que o apóstolo Paulo falou assim, a minha vida eu não considero por preciosa, senão que eu cumpra o que eu recebi do Senhor Jesus. Ninguém pode falar o que o apóstolo Paulo falou se não tiver guardado, protegido, se não tiver uma convicção plena, se não tiver nesse ambiente, se não tiver nesse lugar de plena convicção. Foi nesse lugar que ele disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Foi nesse lugar que o apóstolo Paulo falou em Filipenses capítulo 4, versículo 11, eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Eu sei ser humilhado, eu sei ser honrado, sei viver com muito, sei viver com pouco, eu tudo posso naquele que me fortalece. Foi nesse ambiente, irmão. Oh, aleluia. Ou seja, nada me abala, nada me influencia. Essa é a diferença, irmãos, de homens que constroem grandes coisas, deixam legados extraordinários para Deus, na vida de fé, não legados humanos, mas legados espirituais. Oh, aleluia, o apóstolo Paulo estava dizendo, eu aprendi a colocar o foco certo da minha atenção, eu aprendi a guardar o meu coração. Foi nesse lugar que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 35, quem nos separará do amor de Deus?
Será a tribulação, será a angústia, ou a perseguição, será a fome, será a nudez, o perigo, a espada. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo. Ó a convicção, eu estou convicto, eu tenho certeza plena. Essa palavra é pleopório. Significa estado de cheio a ponto de transbordar. Eu estou bem certo, eu estou preenchido completamente. Oh, aleluia! Vamos lá, que nem a morte, que nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Ambiente da convicção, lugar inabalável. Apóstolo Paulo sendo preso, chicoteado, guardado no fundo da prisão, cerrado em um tronco, passou por naufrágio, foi picado de serpente, quantas vezes chicoteado, e ele disse: eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Diga comigo, o ambiente da plena convicção. Diga: eu estou bem certo que as pressões, que as dificuldades, que os problemas que eu estou enfrentando, que as calúnias, diga que as injúrias, as injustiças, nenhum tipo de influência externa poderá me abalar, me influenciar ou me paralisar. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 12, o apóstolo Paulo fala: e por isso eu estou sofrendo essas coisas, todavia eu não me envergonho, pois eu sei em quem tenho crido. Vamos lá, eu estou bem certo, Ele é poderoso, eu sei em quem tenho crido. Mais uma vez, o que a gente percebe aqui? Uma estrutura de crença. O apóstolo Paulo estruturando fé, ele era estruturado de fé, ele tinha uma estrutura que dava alicerce para ele avançar, com a grandiosidade do projeto de Deus para a vida dele. Você tem construído essa estrutura na sua vida? O quanto você tem investido para construir? Ele disse: eu aprendi. Esse aprender a viver, ele estruturou dentro de si essa plena convicção, para não se abalar facilmente, porque senão ele tinha desistido, o que seria de mais da metade do Novo Testamento, o que ia chegar para a gente sobre as epístolas. Qual a revelação sobre justiça? Qual a revelação sobre realidades da nova criação? Qual a revelação que nós teríamos se o apóstolo Paulo tivesse desistido? Quem é esse incircunciso que está ousando afrontar você a ponto de fazer você pensar em desistir? O que é essa situação? Que circunstância é essa que está tentando manipular, determinar o seu pensamento? Como você chegou aqui? Como está a sua vida? Como você tem vivido o que Deus te chamou para viver? Qual o nível de compreensão, de entendimento que você tem sobre essa tempestade que você está enfrentando? Como você está enfrentando? Qual o nível de estrutura hoje? Você ter levantado as suas mãos, como eu, como nós todos, a um Deus que é inabalável. A gente canta que Deus é inabalável. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que nós somos na mesma essência, fomos feitos a mesma essência de Deus. A Bíblia diz: assim como Ele é, nós somos a nível de essência. Deus não nos criou para a gente viver por aí derrotado, abalado, fraco, pressionado, angustiado, debaixo de peso, debaixo de jugo. Tem que ser leve, irmão. Tem que ser leve.
E a Bíblia diz mesmo que é leve e é momentâneo aquilo que tem tentado te pressionar. Entende? Por motivo de toda alegria, o passardes, não é o ficardes. O passardes por várias provações, sabendo que essas provações, à medida que você consegue passar por elas, elas produzem em você algo, perseverança. A perseverança, a Bíblia continua dizendo, deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, maduros e em nada deficientes. Ambiente de plena convicção. Como você está vivendo? Como está o seu coração? Eu queria que você se colocasse em pé agora. Como você chegou até aqui? Essa é a palavra de Deus para nos levantar.